Bom, pessoal, como eu prometi para vocês, né, eu vou mostrar aqui nesse vídeo aqui uma pequena aplicação bem simples, né, que utiliza aí alguns recursos que estamos aprendendo em algumas disciplinas aí. Nós temos aí umas disciplinas que conversam entre si, né, o pessoal da programação, orientado a objeto, Python, pessoal do banco de dados, né? Então, vou mostrar aqui uma aplicação, né? Um exemplo do que é possível fazer juntando tudo isso, né? Uma aplicação bem simples, utilizando esses recursos, né? Essa aplicação é uma aplicação web, ou seja, tem um pouquinho de programação web ali, né? HTML, CSS, JavaScript, né? No front-end, e o back-end dessa aplicação foi feito em Python, utilizando um micro-framework chamado Flask. O Flask, ele é um framework, né, um micro-framework, que ele é destinado principalmente a pequenas aplicações, com requisitos mais simples, como, por exemplo, a criação de um site básico, uma aplicação web bem basiquinha, né, assim, bem simples, né, não precisa de muitos recursos avançados, né. Então, vou utilizar ele aqui, né, ele vai consumir dados de um banco de dados relacional, esse banco de dados é o MySQL, né? Então, vou mostrar para vocês o que é possível fazer juntando tudo isso, né? Num exemplo aqui para nós, tá? Essa aplicação, ela tá parcialmente desenvolvida, tá? Eu vou logar aqui nessa aplicação com o meu usuário que já está cadastrado no sistema e eu vou mostrar aí para vocês como fazer isso, tá? Então, aqui eu tô logada, né? Esse aqui é a interface, aqui ele tá me falando que a minha senha tá muito fraca, porque tá mesmo, é 1, 2, 3, 4, né? E aqui é uma interface, né? Um HTML, é uma aplicação web, ou seja, uma aplicação que roda no navegador, né? Usando Python e MySQL. É um sisteminha de biblioteca. Por quê? Porque isso aqui eu uso um banco de dados lá na disciplina de banco de dados, né? Que é um exemplo de um cadastro de itens de biblioteca, livro, editora, assunto, autor de livro, etc. Né? Então, suponha que isso aqui seja um sistema de biblioteca bem simplesinho, né? Você pode fazer alguns cadastros básicos, olha, não implementei todos, né? Nem relatório implementei. Alguns empréstimos também, isso aqui não está implementado, compra, usuários está implementado, né? E alguns cadastros aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Então, essa aplicação aqui, né, ela foi feita usando templates HTML, né, sendo que o back-end dessa aplicação foi desenvolvido em Python. Então, vou mostrar aqui meu ambiente de programação, né, é um projetinho, né, tá aqui o framework, né, o pacote que eu estou utilizando aqui para produzir esse servicinho, né, esse serviço, esse microserviço, né, que é o Flask, né, não vou entrar em detalhes da implementação disso, como que faz uma aplicação assim, que não vem ao caso, mas aqui é uma aplicação, né, que utiliza o Flask e eu utilizo o MySQL como banco de dados, né, eu preciso de um driver para me comunicar com esse banco de dados, né, eu preciso de um pacote que me ajude a comunicar com ele, tá aqui, né, ou seja, fazer a comunicação do Python com o MySQL, né, tem algumas configurações aqui, né, aqui principalmente configurações de acesso a banco de dados, né? Qual que é o banco de dados que eu estou utilizando, qual que é o usuário do banco de dados que eu estou utilizando, né? A turminha do banco de dados, lembra que eu falei para vocês? Olha, não utilize o usuário root do banco para se conectar a um banco de uma aplicação. Né? Aqui eu criei um usuário chamado Biblio, de senha Biblio, né? E meu banco de dados, meu esquema de banco de dados, ele se chama biblioteca. Então, vou mostrar aqui o banco de dados da biblioteca, né? Esse aqui é o meu ambiente aqui. Essa aqui é a minha biblioteca, né? Eu tenho outros bancos aqui, né, localmente. Aqui algumas tabelas. Essas são as nossas tabelas de exemplo das aulas lá, né? Vou colocar aqui, ó. Tenho 21 livros cadastrados no banco, alguns assuntos, né, que já tem livros cadastrados nessa biblioteca, né? Algumas coisas aqui.
já estão cadastrados, né? Tem autores, algumas editoras, né? Então, tem alguns dados aí. Eu vou mostrar aqui uma aplicação que foi feita em cima dessa modelagem inicial aqui que foi nesse banco de dados, né? Então, aqui está. Alguns cadastros aí básicos estão aqui no banco, né? Então, vou mostrar como que fica a visão de algumas coisas aqui nessa aplicação, né? Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui, então, foi um sistema de login. Já vou dizendo que é bem simples, né? Então, eu criei aqui um gerenciamento de usuário. Aqui só tem eu e o Tony, né? Vou cadastrar um novo usuário aqui, ó. Então, aqui nessa telinha aqui, me mostra qual que é o meu login, né? Qual que é o login que eu vou acessar esse sistema. Esse usuário aqui não tem nada a ver com aquele usuário do banco de dados. Esse aqui é um usuário do sistema, tá? Aqui meu nome, o tipo de acesso, né? Vou cadastrar um novo aqui para vocês verem, né? Tem dois os tipos de usuários no sistema, um usuário comum, que eu chamei de usuário, e um admin. Aqui eu posso editar dados, né? Por exemplo, ó, vou editar meus dados aqui, né? Só posso mudar aqui o nome e o usuário. Alterar a senha, que eu posso alterar a minha senha aqui, que eu não vou fazer isso, né? E vou cadastrar um novo usuário aqui, ó. Vou cadastrar aqui um usuário, Pulga. Não, o nome completo dele, né? Senha 4321, tá? E o Pulguinha vai ser um usuário comum mesmo. Vou cadastrar aqui. Então, Pulguinha cadastrado com sucesso. Então, foi login Pulga e senha 4321, né? Vou fazer um logout aqui. E vou me logar aqui, conectar como Pulga, né? 4321. Né? Então, aqui, ó, Pulguinha logou com sucesso. Ok. Né? Vou cadastrar, logar como Rosana novamente aqui. Beleza. Ok, então, esse aqui é um cadastrozinho básico, né? Então, aqui no usuário, já mostrei aqui para vocês, né? O cadastro, ou seja, a operação de inserir alguma coisa, né? Essa tela aqui, ela já fez uma operação para nós, que é a operação de consultar uma tabela, né? Uma operação de consulta, né? De recovery, né? Inserção, né? Então, insert. A operação de edição, né? Atualização, edição do dado, né? Tá implementada aqui, eu não vou mostrar aqui agora. E a operação de exclusão, vou excluir o plugin, ó. Excluir, ok? Então, as 4 operações fundamentais. Então, isso forma para nós um CRUD, né? As 4 operações, create, recovery, update e delete, ou seja, criar, né? Inserir, recovery, recuperar, consultar, update, editar, delete, excluir alguma coisa, né? Da base de dados ali no caso, né? E aí, esse mesmo CRUD, né, essa mesma ideia, né, as 4 operações fundamentais sobre cada dado, né, é o que a gente vai ter que fazer em cada um dos cadastros disponíveis aqui no sistema, né? Então, eu fiz aqui, eu não fiz todos, fiz aqui o cadastro de assunto, né? Então, todos aqueles assuntos que estão cadastrados no banco, a gente recuperou todos esses assuntos e tá aqui nessa tela, tá? Bem simples a interface, ó, não tem muita firula, né? Eu vou colocar aqui, ó, assunto, order by, nome assunto. Esse SQL aqui, ó, select asterisco from assunto, order by, nome assunto, né? Me carregou essa tabela, né? Esses dados dessa tabela ordenado pelo nome do assunto, né? Por essa coluna aqui. Esse mesmo select foi o que foi feito na aplicação, né? Ela exibiu essa telinha aqui para nós, né? Se for cadastrar um novo assunto, vou cadastrar um novo assunto aqui de vai aparecer o primeiro assunto ali, ó. Ou seja, inserir um novo assunto, né? Posso editar. Deixa eu ver se está funcionando, né? Está funcionando, ABC, e vou excluir também. Então, recuperei, inseri, editei e excluir.
Então, quem faz essas operações, para ser persistido isso, né, para haver persistência disso no banco de dados, a operação de inserção, de recuperação, de edição e exclusão de um dado no banco de dados, né, é a nossa linguagem aí, no caso, né, o MySQL, a gente está usando aqui o SQL, né, que é a linguagem de consulta dos bancos relacionais, né. Então, aqui, ó, a nossa operação de select, né, eu recuperei os dados, né, eu poderia recuperar um assunto apenas, né. Inserir, a gente tem a operação de insert, excluir, operação de update, e excluir, né, a operação de delete, acho que eu falei excluir a operação de update, editar a operação de update, né. Então, essas 4 operações, elas foram implementadas aqui no sistema. Então, eu vou mostrar aqui, ó, um objeto, Data Access Object, que eu chamei de DAO, é um pacotinho, né, que eu implementei aqui. Tudo muito simples. Aqui, a operação de select. Então, veja o SQL que eu estou fazendo aqui, né? Aqui, um select assunto por ID, né? Um insert, né? Um insert no banco de dados. Eu vou inserir uma nova coisa no banco de dados, né? A operação de insert aqui. Update, né? E delete, né? Então, eu tenho aqui né, para o pessoal do SQL, é isso aqui que a gente faz, as 4 operações, né? As 4 operações, mas aqui a gente está vendo uma aplicação, assim, uma linguagem, né? Uma aplicação que está utilizando essa linguagem do banco de dados, né? E fazendo algo útil com isso, né? Com aqueles dados recuperados do banco, ou seja, está exibindo na tela, né? Tem uma interface ali, né? Com o usuário, bonitinha, né? Tem os botõezinhos de editar, de excluir e tudo mais, né? De salvar, etc. Então, vou mostrar aqui, ó, por exemplo, do assunto. Deixa eu pegar aqui a minha classe do assunto. O assunto aqui, né? Ela tem as 4 operações, ó. Eu tenho uma funçãozinha aqui, um método, né? O pessoal da programação aí, né? Eu tenho aqui uma classe, né? Assunto DAO, tá feita em Python, né? Ela recebe uma conexão com o banco de dados aqui no construtor dela. Tem aqui um listar, né, que faz o quê? Ó? Ela pega a operação de select, né, aquele select lá em cima, e executa ele no banco, e carrega esse resultado para um cursorzinho e envia para a aplicação, para ela exibir na tela aqui, tá? É mais ou menos isso que está sendo feito, né? Depois, a gente tem, além do listar, o salvar. O salvar é um inserir ou atualizar, né? Então, ela pode inserir alguma coisa, ela faz nessa funçãozinha aqui, né? Nesse else aqui. Ou atualizar, editar, ele vai fazer aqui, tá? Então, aquele SQL é executado, né? Faz alguns tratamentos aqui, ele é executado lá no banco de dados, né? E é comitado, etc. O delete, ele vai pegar aquele SQL, delete from, e vai executar essa aqui no cursor e dar commit e excluir definitivamente do banco de dados, né? Então, é isso que essa aplicação faz para todos os tipos de objetos que a gente tem aqui, né? É isso que a gente tem aqui. Cadê o nosso? Uma outra coisa que eu fiz aqui, ó, cadastrar um novo assunto a gente já fez, né? Vou mostrar aqui os livros, né? Então, o que ele fez? Ele fez um select lá nos livros, né? Então, a gente tem aqui, olha, na aplicação. Vou mostrar aqui novamente. Dos livros, eu tenho aqui os select dos livros. O livro eu só fiz o select, olha. Então, ele vai executar esse select aqui, né? Que eu tenho ele aqui no meu banco, aqui, ó. Tava terminando, né? Ele vai executar esse select aqui, veja que ele carregou essas 21 registros, né? Tá concatenando com a editora, concatenando com o assunto. Veja, olha, a gente está usando, pessoal do banco de dados, ele está usando select, left join, order by, coalesce, né? Tudo que a gente já viu lá da linguagem, né? Ele está utilizando aqui. Ele executa esse select aqui na aplicação, né? E a aplicação dá um jeito aí de exibir essa coisa. Cadê o listar do livro? Foi a única coisa que eu fiz aqui, ó.
listar do livro, né? Ele envia, né, o resultado disso para a aplicação e a aplicação exibe aqui no HTML que é montado, né, com os templates aqui do framework, do Flask, né? Aqui eu cheguei a montar o templatezinho da inserção dos livros no sistema de biblioteca, tá? Tá muito simples aqui. A gente pode fazer alguns tratamentos, ó. Esse aqui, ó, para montar esse template, né, para cadastrar um livro, você tem que falar, ou você pode falar ou não, o assunto e a editora. A editora eu não carreguei, né, porque eu não fiz o CRUD da editora. Do assunto eu já tinha. Então, eu carreguei o select de todos os assuntos disponíveis para cá. Né? Então, aqui a pessoa escolhe qual assunto, por exemplo, vou colocar um assunto de engenharia de software, um livro de engenharia de software, né? Vou tentar salvar aqui, ele não vai fazer nada, porque eu não fiz isso, né? Eu não fiz essa função aqui, mas ele vai pedir aqui para eu preencher esse campo, né? Vai pedir aqui para eu inserir alguma coisa, o livro, número de páginas, selecionar a editora, etc, etc, né? Tem alguns campos que são obrigatórios, que é o caso aqui, que é o ISSN e o título. O que é o campo obrigatório, né? O pessoal do banco de dados. É aquele campo que a gente fala que ele é obrigatório você informar. Por exemplo, aqui, ó, se eu fizer um desk livro, o que é obrigatório a gente informar? O ISSN e o título. Nem todo livro tem subtítulo. Talvez eu não tenha informação de qual que é a editora, qual que é o assunto do livro, né? Mas obrigatório mesmo, veja que é o ISSN e o título, né? Então, eu preciso tratar essa mesma obrigatoriedade aqui, que está no banco de dados, eu preciso tratar lá na minha interface, né? A minha interface, ela está requerindo, né? Ela precisa ter esses dois campos aqui informados para ela poder enviar esse insert, né? Essa inserção lá para aquela funçãozinha que vai executar o insert no banco de dados, tá? Então, assim, é uma aplicação muito simples, eu não fiz todas as funções, só queria mostrar isso aqui para vocês, né? Então, meio que um link aí entre todas as disciplinas, né? Mostrar aqui um pouquinho mais da estrutura da aplicação aqui no Flask, né? Então, aqui a gente tem os templates HTML, eles ficam todos aqui nessa pastinha templates. A gente tem uma pasta chamada static, que ficam os JavaScript, aqui tá muito bagunçado, eu fui só jogando aqui dentro. O ícone, né, esse íconezinho aqui, ó, cadê? Esse íconezinho aqui, né, que eu fiz aqui, um íconezinho da biblioteca, né? Aqui os JavaScript, os CSS, né? Você pode usar aqui o que você quiser. Eu estou usando Bootstrap, que é um framework de CSS, né? Eu já comentei com vocês. E aqui os códigos mesmo, os .py, né? Que são os arquivos de Python, que realmente vão executar, né? Fazer o back-end aí da nossa aplicação, tá? Tem algumas coisas, né? Aqui as configurações que eu já mostrei. Aqui um template, né? O template é um HTML mesmo, ó. Aqui nas views são, na verdade, as minhas rotas, né? Que é mais ou menos aquela ideia do Model View Controller, né? Aqui nos meus models estão todas as classes dos meus objetos, né? As modelagens dos meus objetos. Aqui não tem, isso aqui não precisa. Usuário, assunto e livro, né? Vou mostrar aqui o usuário. Tem login, nome, senha, tipo. Livro tem título, subtítulo, editora, número de página, assunto e SSN, né? Assunto, tem o ID e a descrição, etc, né? Então, são todos os modelos. No DAO é o Data Access Object, né? Que eu já falei com vocês aí. Quem tem todos os SQLs e esse pacotinho aqui, realmente, ele vai fazer a conexão com o banco de dados e executar consultas no banco de dados. Eu poderia ter usado qualquer outro banco de dados aqui, relacional ou não relacional. O Python se comporta muito bem com o MySQL, que é um banco relacional, se comporta muito bem com o MongoDB também, que é não relacional, né? Então, eu poderia usar qualquer banco de dados aqui. Né? As views, que são, na verdade, as rotas, né? Mais ou menos assim, olha, esse aqui é o novo livro, essa rota aqui, ó. Qual que é essa rota? Novo livro.
Essa rota novo livro, ela tá aqui, ó. Essa rota aqui, né? Então, ele cadastra aqui, ele tem que carregar os assuntos, ele teria que carregar as editoras também, né? E montar, renderizar esse HTML aqui, novo livro, com as informações que a gente passar para ele, tá? Então, é isso, é uma aplicação muito simples, só queria mostrar isso para vocês, né? Uma ilustração aí das nossas disciplinas, né? Quem precisar, quem quiser esse código aqui, eu disponibilizo aí para vocês, sem o menor problema, tá? Só vocês brincarem aí, implementar isso, continuar a implementação disso aí na casa de vocês, tá bom?